Então, gente, quando a gente está... Eu mostrei ali pelo computador um esquema, né, um gráfico falando sobre a altura que eu posso estar em relação ao desenho. Eu estou sentado, estou de pé, eu estou deitado, eu estou, né, em cima de uma escada, eu estou olhando para algo. Esse algo ele pode estar acima, como a gente fez ali o avião e as nuvens, ou ele pode estar abaixo da gente, como o caso das caixinhas que estão ali, né? Tem as caixinhas. Então, aqui eu tenho um caso de uma foto que eu bati do celular, e quando eu fotografo com o celular, a gente tem que pensar que a linha dos olhos é o celular. Se eu pegar o celular e botar ele no chão e mandar ele fotografar automaticamente, independe de onde eu esteja, o celular são meus olhos, tá? Então, o que isso vai implicar na hora de desenhar, tá? Quando eu vou desenhar uma caixa como essa, só diminuir o campo de visão aqui, porque essa caixa está um pouco grande para mim, para a gente poder estudar isso aqui. Quais são as implicações quando eu pego e fotografo ou vejo uma caixa dessas? É o fato de que eu estou a uma determinada altura na hora que eu fotografei isso. Então, o meu celular, ele estava a uma determinada altura. Meu celular, por exemplo, eu sei daí que o celular deveria estar mais ou menos por aqui assim, ó. Ele estava a uma certa altura. Ele não estava, eu não peguei meu celular e bati daqui, senão eu ia ficar vendo essa face aqui, ó. Né? Eu ia estar vendo a caixa diferente. Então, fui eu que bati, eu lembro da foto, eu bati mais ou menos a essa altura. Mas para confirmar, quando a gente está desenhando uma coisa, a gente tem que colocar linhas, estabelecer linhas que encostem aqui no objeto, não linhas tão finas como essa, né? Vamos enxergar melhor isso aqui. Linhas que encostem aqui no objeto e encostem no outro lado. E eu vou estendendo elas, tá? Qual é o que a gente tem ao olhar para essa imagem, por exemplo, que a gente tinha antes da perspectiva lá? E eu pegava, por exemplo, essa câmera e olhava para a caixa, né? Deixa eu só botar aqui essa vista lateral aqui. Quando eu estava olhando para a caixa, que é a mesma coisa que eu estava olhando para o celular, notem que em algum momento dessa cena, essas linhas que eu tracei daqui, que a gente tem no mundo, elas vão tender a virarem um ponto, tá? Então, quando eu olhar para cá, ó, vocês vão ver que elas vão tender a virar um ponto. É porque se eu tivesse enfileirado milhares de caixas aqui, tá? Deixa eu... Né? Se eu começar a botar caixa aqui a rodo, um monte de caixa, elas vão cada vez ficarem menores, né? Então, se eu botar caixa, vai chegar um ponto, ela vai virar um pontinho, tá? Esse fenômeno, eu não preciso de muita caixa para saber que as coisas inclinam quando elas estão mais longe de mim, né? Então, o que a gente acabou entendendo na nossa aula é que aonde estava a cabeça do meu personagem, e no caso do meu celular, é a linha aonde as coisas vão convergir, tá? E se vocês notarem a própria mesa aqui, ela vai também fazer essa convergir também para essa linha. Então a gente tem um lugar, né? A gente tem assim um lugar onde na altura dos nossos olhos as coisas vão virar pontos, elas vão todas inclinar até. Se eu estiver num corredor, eu vou chegar um momento que as coisas estão todas inclinando e diminuindo lá para o fundo, tá? Então, isso vai ser bem fundamental para a gente saber que toda vez que eu estiver fazendo um desenho, tá, gente? Eu vou fazer um desenho e o prof pediu lá para mim desenhar determinada coisa. Eu tenho a minha folha lá, tá? Deixa eu só confirmar se a gente está gravando, se está gravando. Eu tenho a minha folha, eu estou desenhando uma coisa que eu estou vendo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou pensar é esse objeto que eu estou fazendo, ele está acima de mim, está abaixo de mim? E aí, por questões de bom senso, para não desperdiçar folha, se eu estiver desenhando um objeto abaixo de mim, eu vou estabelecer uma linha aqui em cima, assim, ó. E eu vou fazer aquilo que o prof me falou, eu vou fazer pontinhos aqui assim, tá? E vou traçar mais ou menos uma linha reta aqui assim, que vai ser a linha dos meus olhos. E aí eu vou começar a construir aqui embaixo o que seria a minha caixa. Se essa caixa estiver de frente, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser a linha aonde a caixa começa, que ela deve começar mais ou menos aqui assim, tá? Eu vou demarcar uns limites assim,
minha caixa está limitada a isso aqui. E aí eu vou começar a ver qual é a inclinação dessas linhas. Depois eu vou estabelecer o que seria o final da caixa, a olho mesmo. E o que sobrou aqui não nos interessa, mas a gente não pode começar um desenho sem a gente ter a linha dos olhos e fazer essa projeção de linha, senão a gente vai começar a desenhar errado as coisas, tá? Então, isso que seria a perspectiva, tá? Qual é a altura das coisas em relação a mim, né? Em relação ao meu olhar. Se vocês pegarem, por exemplo, né, essa mesma caixa aqui, essa mesma linha, e aí se a gente quiser que isso se transforme numa caixa, basta a gente estabelecer algumas linhas verticais aqui, completar aqui, a gente vai ter uma caixa. E se essa caixa estiver acima da gente, o princípio vai ser o mesmo, tá, gente? Se essa caixa estivesse, por exemplo, aqui assim, ó, eu vou subir aqui para ficar alinhado, tá? Eu teria também a inclinação lá para o centro. E aí a gente pode apagar isso daqui. Às vezes eu nem peço que apague, porque é legal ficar a estrutura. E vocês têm a caixa em diferentes pontos de vista, tá? A mesma coisa se eu tiver essa caixa, né, um outro objeto aqui assim, ó, uma parede aqui assim, ó. Vocês notem que o que eu estou fazendo é sempre fazer essa inclinação em relação ao centro, para poder ter essa construção. Isso é, né, exatamente isso aqui, né? A gente está vendo as coisas todas tendendo a ir para a linha dos nossos olhos e se encontrarem, tá? Então é essa inclinação da perspectiva que a gente vai trabalhar. E essa linha dos olhos é o que o pessoal chama de linha do horizonte, porque ela é horizontal. Então, mas se eu deitar a linha do horizonte também não vai ser horizontal. Então é por isso que eu não chamo muito de linha do horizonte, porque isso pode confundir às vezes. Sabendo que eu posso olhar para baixo, posso estar, né, mudando de altura, tá? Mas a linha do horizonte é a linha dos olhos. Tá? Então isso que a gente viu depois, a gente começou a introduzir essa questão da perspectiva, certo?